Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Canvas. Na aula de hoje vamos aprender a trabalhar com sombreamento dos elementos. Bora para a prática. Então pessoal, vamos aprender a trabalhar com sombra nos elementos, vamos adicionar sombra nos elementos e vamos começar aqui de uma forma bastante simples, colocando um retângulo e adicionando sombra nesse retângulo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso contexto. Então CTX Fill, vou definir já o estilo do preenchimento desse retângulo. Então Fill Style, e eu vou colocar aqui a cor desse retângulo. Vou fazer um retângulo vermelho inicialmente, beleza? E já vamos desenhar o retângulo preenchido. Então Fill Rect, beleza? Aqui posição X, posição Y, largura, altura. Beleza? Aqui o nosso canvas já vai sair com um quadrado vermelho. Beleza? Tá aqui o nosso conteúdo. Muito bem. Vamos adicionar sombra nesse elemento agora. Como é que nós vamos fazer para adicionar a sombra? Muito simples, muito simples. Antes de fazer o desenho dele aqui, vamos fazer a configuração da sombra, tá? Então veja bem, nós temos as seguintes funções. Primeiro, Shadow Color, e aqui nós vamos definir a cor da sombra. Posso colocar direto o RGB aqui, tá? Em hexadecimal, ou posso trabalhar com RGB, né? E aí a gente coloca decimal, de 0 a 255. Ou, o meu preferido, eu posso trabalhar com RGBA, porque aí a gente informa também o alfa dessa sombra. E a gente começa a informar o grau de transparência dessa sombra, que vai variar de 0, totalmente transparente, a 1, totalmente visível, totalmente opaca, né? Ou, se eu quiser, por exemplo, 50% de transparência, 30% de opacidade, né? Na verdade, transparência não, de opacidade, né? 75% e por aí vai, tá? Eu vou colocar uma sombra aqui com 50% de opacidade, preta. Podemos mudar a cor, se eu quiser uma sombra verde, tá aqui uma sombra verde, e aí é o RGB normal com decimal. Depois de definir a cor da sombra, nós vamos definir o offset. A ordem não precisa ser exatamente essa não, tá? Então, Shadow Offset X e também o Offset Y. O que seria o Offset X e Y? Seria o deslocamento da sombra em relação ao objeto. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Cadê a nossa visualização? Espera aí, deixa eu abrir a canetinha aqui. Tá aqui. Então, por exemplo, em relação ao objeto, tá? Imagina que eu vou relacionar aqui o centro do objeto, que tá vermelho, né? Vermelho não deu muito certo não, né? Vermelho com vermelho. Então, imagina que eu tenho o centro do objeto aqui e eu quero fazer um deslocamento de offset X no Y, 10 no X e 10 no Y. Ele vai deslocar 10 pixels para a direita no X e 10 pixels para baixo no Y. Então vou ter a sombra aqui, ó. Não necessariamente nesse desenho feio que eu estou fazendo aqui, né? Muito mais bonito aqui seria. Beleza? Joia? Opa, deixa eu sair aqui. Entrar de novo. Se eu fizer um deslocamento de menos 10 no X, a sombra vai sair para cá, ó. Menos 10 no X. E continuar com 10 no Y, a sombra vai sair aqui. Show de bola? Se eu fizer 10 no X e menos 10 no Y, vamos lá, ele vai sair aqui, ó, menos 10 no Y e 10 no X. A sombra vai sair para o lado de cá. Beleza? Então, isso é que seria o offset, essa configuração do offset. Então, eu quero deslocar, vou deslocar ela aqui, ó, 10 no X
e 10 no Y. Show de bola? Além do offset, nós vamos configurar aqui ó, o Shadow Blur. Shadow Blur. O que seria, vou colocar em 10 aqui e vou explicar. O que seria o Shadow Blur? Seria isso aqui, ó. Por exemplo, se eu adiciono, suponhamos que eu adicionei aqui, ó, deslocamento 10 no X, tá? E 10 no Y. Então a sombra vai sair para esse lado de cá. Beleza? O Shadow Blur é o tamanho do sombreamento aqui, ó, o tamanho da suavização da sombra. Então, quanto maior o Shadow Blur, maior também vai ser a nossa sombra, a suavização da nossa sombra. Então, se eu colocar um Shadow Blur grande, vai sair uma sombrona, tá? Se eu colocar um Shadow Blur pequenininho, vai sair uma sombra, uma suavização, a suavização da sombra menor, tá? Isso que seria o Shadow Blur. Então, vou colocar ele em 10 aqui também. Depois a gente vai alterar esses valores aqui, tá? E aí, já sai o nosso sombreamento aqui, ó, nesse desenho. Salvei, olha só, atualizei, tá aqui a sombra que nós definimos, beleza? Então, notem aqui, ó, tá vendo esse sombreamento aqui? Tá com 10 pixels. Se eu vier aqui e falar assim, ó, eu quero sombrear Shadow Blur, 0. O blur é o embaçado da sombra. Então, se eu colocar em 0, esse embaçado aqui, a área desse embaçado, vai ser menor. Olha lá, tá vendo? Não tem praticamente. Não tem. Agora, se eu coloco uma área de embaçado maior, por exemplo, aqui, ó, 50. Vocês vão ver que agora a sombra, olha aqui, ó, tá vendo? Saiu bem maior. Tá vendo que, se a gente notar, ela vem bem mais pra cá. Beleza? E tá mais enevoada, né? Mais embaçada aí. Beleza? Ok, vamos deixar 10 e vou fazer um deslocamento em X maior aqui, ó, 50 pixels em X. Olha aqui, tá vendo? A minha sombra deslocou mais no X do que no Y. Tá vendo, pessoal? Tá vendo como que é fácil a gente trabalhar com sombra aqui no Canvas? Tem basicamente essas configurações básicas. Agora, olha que interessante. Veja bem, se eu precisar de um novo quadrado aqui, olha só, quero desenhar um novo quadrado, beleza? Então vamos vir aqui, ó, CTX, vou desenhar ele aqui no 400 por 100 e a cor dele vai ser diferente, esse aqui vai ser azul, beleza? Salvando aqui, eu tenho outro quadrado com a sombra. Agora, se eu não quiser aplicar sombra nesse quadrado, o que eu faço? Eu tenho que, nesse momento, nessa composição que eu estou fazendo, tirar essa sombra. Então, veja bem, quais são as minhas alternativas? Uma delas é eu simplesmente vir aqui, já que eu estou trabalhando com Shadow Color, eu venho aqui e coloco RGBA, opacidade 0. Então, a partir desse ponto, olha lá, ele não aplica a sombra, porque a opacidade da sombra está 0. Agora, eu quero desenhar outro quadrado, tá? Então, veja bem, vou pegar aqui, ó, outro quadrado, vou copiar a sombra de uma vez, tá? Vamos colar aqui. E eu quero que esse outro quadrado tenha uma sombra diferente. Então, eu faço a configuração dessa sombra aqui, ó, para esse outro quadrado, tá? Se eu quiser mudar a cor, as propriedades da sombra, eu quero mudar a posição. Então, offset menos 10, ela vai ficar para o outro lado. E o mesmo blur aqui, esse aqui vai ser verde, tá? Esse quadrado. Então, agora a gente vai ter outro quadrado. Opa, eu não mudei a posição, né? Então, eu tô de 100 para 400, aumentei 300. Então, esse aqui vai para 700. Aqui, ó, 700. Atualiza. Tá vendo? Então, veja bem. Eu tenho aqui, ó, um primeiro quadrado com uma sombra em um offset. Depois eu desenhei um quadrado sem a sombra. E depois eu desenhei outro quadrado com a sombra em outro offset. Tá vendo? Então, assim, a gente pode ir
controlando as sombras individualmente nos objetos, beleza? E sempre lembrando que eu posso ir mudando as configurações aqui da sombra para que ela saia cada hora de uma maneira. Se eu quiser ir circulando essa sombra aqui, eu vou alterando o valor do offset. Eu posso fazer um script, por exemplo, de que a sombra vai rodeando aqui, né? Fazer um cálculo aqui de que a sombra vai rodeando o objeto. Tem jeito? Obviamente tem. É só a gente mudando a posição aqui, x e y, desse elemento, da sombra desse elemento, né? Cria as variáveis e coloca aqui valores de variáveis. Sombra 1, sombra 2, né? Sombra 1, offset x, sombra 1, offset y, e por aí vai, né? E aí a gente vai inserindo a programação aqui na sombra. Show de bola, pessoal! Então é isso aí. É assim que trabalha com sombra aqui dentro do Canvas. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!